Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui, em meio a tanta gente tão qualificada e que trabalha em prol, né, dessa questão das doenças crônicas, das condições crônicas. E eu vou trazer um pouquinho sobre, essa minha experiência também como pessoa que convive, com obesidade e falar sobre essa questão que é tão urgente, né, e tão necessária. Deixa eu ver aqui. Bom, então, sou Glênia Cardoso, né? Sou uma pessoa que tem uma experiência vivida com obesidade. Emagreci 100 quilos durante todo esse meu processo. Passei por uma cirurgia bariátrica há 4 anos e desde então virou minha missão de vida falar sobre essa questão, né, da obesidade e de todo o cuidado, né, com a obesidade. E eu sou formada em marketing e por conta do meu processo eu iniciei nutrição, que era para cuidar de mim primeiro, né, para aprender a cuidar de mim e manter esses cuidados ao longo da vida e manter os meus resultados também, porque eu ia passar por um procedimento tão, eh, que mudaria tudo, né, no meu corpo, então eu precisaria manter esses resultados aí de uma forma perene, né. Então foi por isso que eu decidi fazer a faculdade começar a faculdade de nutrição, me formo em alguns meses, e também já fiz uma pós em obesidade e emagrecimento e estou fazendo nutrição bariátrica também, que é justamente para cuidar de pessoas também, eh, na bariátrica. Então, essa sou eu pequena, fui uma criança magra, fui uma adolescente magra e comecei, ganhar peso ao longo do tempo na vida adulta por fatores emocionais, genéticos, enfim, multifatorial, né, como é a característica da obesidade. E e essa aqui foi no dia da minha cirurgia, né, em 2021, então eu nessa foto eu estava andando, mas alguns meses antes eu já não conseguia ficar em pé sobre as minhas pernas, porque por conta de problemas de saúde, minha coluna, enfim. Então isso trouxe muito sofrimento e trouxe muitos desafios, muita dificuldade, né. Ali foi também nessa fase, eu estava com 174 quilos nessa foto, e aqui já tinha acabado de passar pelo processo, né, tem os furinhos aqui da cirurgia, e o resultado aí depois de 3 anos eu já estava bem emagrecida. Eh, mas é tão importante falar sobre, a obesidade, os cuidados com a obesidade, e não esquecer das pessoas que convivem com a obesidade. Porque as pessoas que convivem, elas acabam tendo tanto conhecimento, talvez não tão técnico, mas de vida, né, de sofrimento, de desafios, de dificuldades, e é muito importante dar voz a quem convive, né, com a condição. Então, existe um paradoxo no discurso. Fala-se muito em obesidade, fala-se muito nos cuidados em tratamento, mas julga-se muito a pessoa que convive com obesidade. "Ah, mas você não, né, não faz exercício, você não come direito", né. Existem tantos julgamentos que não só esse, né. Eh, a ciência tem avançado, mas o estigma também tem avançado. E isso dificulta, isso impede, isso afasta. Quanto mais estigma, mais afastamento do cuidado, do tratamento, né, e pra que a pessoa consiga também, entender a sua condição e tratá-la da melhor forma, porque afinal de contas vai conviver com ela pelo resto da vida, né. Eh, o SUS e também os serviços de saúde particulares, eles tentam oferecer os cuidados, mas a pessoa ainda tem essa questão da pressa, né, são atendimentos rápidos, os planos alimentares genéricos, nada focado, nada individualizado e nada pensado de fato para aquela pessoa, para as características dela, para a condição socioeconômica dela, para o local onde ela está inserida, né, para a situação que ela vive. E nós olhamos, mas não enxergamos, não percebemos o que de fato tem acontecido, né. Fala-se, discute-se, mas às vezes lá na ponta, no final, no tratamento, na pessoa que convive,
não chega da forma como deveria chegar, ela não consegue ter um tratamento a contento. Graças a Deus, dentro das minhas possibilidades, eu consegui um melhor tratamento, mas e as outras pessoas que não têm acesso, conhecimento, não têm possibilidades, né? Então, essa dificuldade se torna ainda maior, isso afasta ainda mais, né? Foi discutido sobre essa questão do letramento em saúde. É muito importante que as pessoas aprendam e entendam, porque às vezes elas não sabem a quem recorrer, a quem procurar. Qual que é a especialidade médica que ela deve procurar? Ela não sabe. Às vezes ela não teve esse conhecimento, essa condição, essa discussão em casa, em família, né, desde sempre. Então, é muito difícil de conseguir avançar. E obesidade não é uma escolha. Então, eu emagreci, fiz a cirurgia bariátrica, a minha vida mudou, mas não como as pessoas acham que mudou, né? A parte mais difícil não foi decidir pela cirurgia ou a cirurgia, mas tudo que existe, né, em torno de toda essa situação, toda a readaptação, todo o cuidado, né, e não só para quem passa por um procedimento cirúrgico, mas tem o medicamentoso, né, o tratamento clínico, enfim. Tudo isso é muito difícil, né? E essa insistência em julgar o corpo, em julgar a capacidade, as escolhas, é ainda muito difícil também, né? Então, não é falta de vergonha na cara, não é culpa da pessoa, né? E ela envolve multifatores, né? Ela é multifatorial. Então, uma pergunta que a gente precisa fazer é: o que esse corpo já viveu antes de chegar ou até chegar até aquela condição, né? Não só na obesidade, mas em outras condições crônicas também. O que essa pessoa passou? O que levou ela até lá, né? Então, acho que esse olhar e essa escuta, ela é extremamente importante para que consiga se definir algo ou ajudar de alguma maneira. O que está sendo esquecido, então? Que a obesidade é crônica, complexa e influenciada por determinantes sociais, e nós estamos esquecendo das vozes das pessoas com experiência vivida, né? Ouvir essas pessoas, de fato, quais são essas dificuldades, o que elas precisam, né? O que elas buscam, porque de tudo que se tem a questão de fome emocional, o trauma, o abuso, a pobreza, o machismo, o racismo, isso também conta em todo esse processo, toda essa carga emocional que envolve todas essas questões e os cuidados. Então, o que se esquece é de escutar, né? E a escuta atenta também salva vidas. E então esse novo olhar, ele é urgente, ele é muito necessário. E o que eu proponho a vocês aqui como gestores, como pessoas que estão ativamente envolvidos com as políticas públicas e com tratamento, pesquisa, enfim, é que ela seja tratada com a mesma empatia e ciência que outras doenças crônicas, outras condições crônicas são tratadas também. E os profissionais eles sejam treinados para, em primeiro lugar, escutar e acolher. Então, a escuta e o acolhimento é o que vai fazer toda a diferença e o que vai, de fato, trazer melhoras nessa relação com as pessoas que convivem com essas condições crônicas, né? Para que, então, personalize um cuidado, personalize orientações e levando em conta que a pessoa que vive é a protagonista desse processo, né? É a decisão dela, de fato, em ir por esse caminho ou não. Ela tem nas mãos o poder de escolha, né? Ela que vai decidir o que vai fazer. O profissional ele vai guiá-la, vai orientá-la da melhor maneira, mas a escolha é de fato da pessoa. Então, o que eu gostaria de firmar com vocês hoje, de chamar, né, é firmar um compromisso. Nós não vamos avançar se continuarmos culpando quem vive com obesidade, quem convive com essa condição. E nós precisamos de um pacto entre ciência, políticas públicas, profissionais e pessoas que convivem com obesidade. É hora de parar de falar sobre nós e começar a falar com a gente participar desses debates e estar no centro desses debates que envolvem a nossa vida, envolvem nosso futuro, envolvem toda essa nossa jornada, né, de escolhas. Nada vai ser solucionado, nenhuma epidemia vai ter resultados se as pessoas que estão no centro da discussão forem ouvidas de fato.
Então, esse é a minha mensagem, esse é o meu recado e o meu convite a vocês, né, de trazerem essas pessoas para os debates, pra conversa, para sentar junto, entender quais são as dificuldades de fato, porque quem vive na pele, quem passa por todas as dificuldades, é PhD em dizer o que pode ser melhor pra no tratamento, enfim, no controle e no manejo. Então é isso, eu tô à disposição, se quiserem falar comigo, eu tenho um perfil que chama Bari da Glenda no Insta e eu converso com vocês por lá também. Muito obrigada.